castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que alegria a gente poder se encontrar mais uma vez para esse tempo de pregação, esse tempo de mensagem aqui na comunidade luterana do Fundo Canoas. É uma enorme alegria para mim poder compartilhar da palavra de Deus, poder compartilhar daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, daquilo que o Senhor tem ensinado a mim, eu que sou discípulo do Senhor, eu que tenho sido seguidor do Senhor há muitos e muitos anos já. Nós conversamos no nosso último bate-papo sobre as diferenças entre ser religioso e ser discípulo, entre ser cristão de fato, de verdade, e ser alguém que apenas acompanha, alguém que simpatiza com a vida na igreja e com a vida com Deus. Nós queremos hoje dar um passo além e para isso nós queremos começar a conversar sobre um tema que tu pudeste ver aí no início na abertura deste momento, um tema bem interessante, uma longa caminhada na mesma direção. Na verdade, eu estou mudando um pouquinho a definição de discipulado ou de discípulo que Eugene Peterson, um autor estadunidense que eu admiro muito, já falecido, ele diz que o discipulado é uma longa obediência na mesma direção. Eu concordo plenamente, mas eu pensei assim, obediência, mas também discipulado é uma caminhada, uma longa caminhada na mesma direção. Mas antes de continuarmos, muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pelo tempo que tu dedicas a esse momento de reflexão, muito obrigado pela oportunidade que eu tenho de poder falar contigo neste dia. Não sei se hoje, domingo, ou ao longo da semana tu estarás ouvindo essa mensagem, mas quando tu ouvires, quando tu assistires, que a mão bondosa do Senhor Deus esteja contigo. Obrigado pela tua audiência, obrigado pelo tempo dedicado, obrigado pela oportunidade que eu tenho de poder chegar até na tua casa para a gente poder conversar sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe tua vida, que Deus esteja contigo e que Deus te abençoe através desse tempo. Mas como eu vinha falando, a partir da definição de Eugene Peterson sobre discipulado, que é uma longa obediência na mesma direção, nós queremos conversar então sobre uma longa caminhada na mesma direção, porque ser discípulo de Jesus, ser discípulo de Cristo é uma caminhada longa, é de uma vida inteira. Ser discípulo de Jesus é uma caminhada de uma vida inteira. E nesse sentido, então, nós queremos nesta manhã nos ocupar com um subtítulo dentro desta série que é o alimento. E para isso eu quero utilizar a palavra de Deus que quer falar ao teu coração e ao meu coração, uma palavra de Provérbios, o capítulo 4, os versículos 23 e seguintes, que dizem o seguinte: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para seus pés, permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. Sobre tudo que se deve guardar, na tradução do Almeida, diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Para a gente continuar refletindo sobre essa palavra, para a gente continuar meditando nessa palavra, a gente precisa entender qual é o significado do coração. Qual é o significado do coração no Antigo Testamento? Qual é o significado do coração na maneira de entender a vida e na maneira de entender o ser humano, segundo os israelitas do tempo do Antigo Testamento? O coração, ele era, eu estou falando isso agora de maneira bem sintetizada, mas o coração, ele era considerado o centro da vida.
O coração ele era considerado o centro da vida. Por quê? Porque segundo se percebia, quando o coração deixava de bater, pulsar, a vida se ia. Hoje a gente sabe que, na verdade, o coração, o pulmão e o cérebro são uma harmonia perfeita, uma sincronia perfeita. A gente sabe que mesmo que o coração pare, ainda é possível reanimá-lo, porque a vida não depende somente dele, mas depende também da oxigenação, depende também do funcionamento dos circuitos elétricos do cérebro e por aí vai. Mas não havia todo esse conhecimento, todo esse desenvolvimento da medicina e da ciência no tempo do Antigo Testamento. Portanto, o coração era o centro da vida. Mas o coração também incluía na sua compreensão o lugar de tomada de decisões. Era no coração que se decidiam as coisas. É onde o ser humano se reconhece e encontra a sua identidade, a sua persona. Era no coração que acontecia essa definição, essa compreensão, esse reconhecimento do que é ser gente, do que é ser pessoa. O coração também era o lugar das emoções. O lugar onde a gente sentia alegria, tristeza, medo, angústia e por aí ia. O coração também é o lugar onde todas as realidades se convergiam. Ou seja, era ali que o ser humano percebia a materialidade, percebia a sua corporeidade, percebia também a sua espiritualidade. Era no coração que tudo acontecia. E é também onde se verifica, como eu já falei, o lugar onde o corpo está vivo, onde se percebia a vida de fato, pulsando, pulsando. O coração representava tudo isso e muito mais na maneira de compreender dos israelitas. O discípulo cuida do seu coração, cuidando e prestando atenção no seu alimento. O coração é o lugar que, de alguma forma, define as direções, os rumos da vida humana, na compreensão de Provérbios. E assim como também fisicamente o nosso coração precisa ser cuidado, também espiritualmente o nosso coração precisa ser cuidado. Isso tem a ver com o alimento. E essa é a nossa, então, conversa nessa manhã. O coração precisa ser cuidado por meio dos alimentos que a gente consome. Assim como a gente sabe que, por exemplo, o consumo excessivo de industrializados, de gorduras ruins e a falta de atividade física são prejudiciais ao coração, a esse músculo que bate aqui dentro do peito, também a gente sabe a importância que é a gente se alimentar espiritualmente com qualidade, é a gente se alimentar com um alimento que vale a pena, é a gente se alimentar com coisas que trazem, que agregam a nossa vida, que agregam a nossa caminhada, que agregam a nossa experiência de vida enquanto ser humano. E aí eu olho, por exemplo, para a nossa realidade e eu fico um pouco assustado com o que a gente vê em termos de qualidade do que está sendo servido para os nossos corações. Eu não estou falando aqui do alimento do estômago, eu estou falando aqui do alimento para a nossa mente, para o alimento que faz, que move, que na verdade dá o tom da nossa caminhada enquanto ser humano. Se eu olho, por exemplo, para as mídias, eu fico assustado com o que a gente vê. A gente vê uma banalização geral da vida, a gente vê uma banalização geral do casamento, a gente vê uma banalização geral do outro, a gente vê que de alguma forma nos é ensinado que o outro é um objeto, nos é ensinado de que eu sou alguma coisa enquanto eu sou um consumidor. O mundo midiático que a gente vive, ele é agressivo, ele é cruel. Esses dias estava eu com os meus filhos assistindo um canal de TV infantil, assistindo desenho, na verdade, e é interessante que naquele horário, várias e várias vezes, uma empresa que vende passagens aéreas, que vende pacotes de viagem, fazendo propaganda no intervalo de desenhos, no intervalo de
de programas para crianças. E eu fiquei pensando, né? Agora eu sei por que meu filho diz: pai, por que a gente não vai para Disney? Agora eu entendo por quê. Porque na verdade eles estão sendo bombardeados com a ideia de que infância feliz é a infância de quem vai para Disney. Infância feliz é a infância de quem faz isso, aquilo outro. Tu está me entendendo? Nós somos bombardeados o tempo todo por meio de princípios, de ideias, de conceitos que são o alimento para a nossa vida. E quando eu falar que alimento para a alma, alimento para o coração, eu estou falando exatamente da mesma coisa, daquilo que nós recebemos enquanto conteúdo que alimenta a nossa vida. E a mídia tem feito um estrago enorme, mas também a mídia tem sido fonte de informação, de coisa boa. Tudo depende do filtro que a gente utiliza e tudo depende daquilo que a gente acessa. Nós temos vivido também um tempo em que somos alimentados por muitas fake news. Eu lembro que no início da pandemia circulavam, e ainda hoje tem um e outro que compartilha videozinhos, textos que falam que a utilização de suco de limão diminui o vírus, de que não sei o que, lava a boca com isso. Gente, bobagem. Eu sou alguém que acredita na ciência, eu sou alguém que acredita na ideia de que a ciência é um dom que Deus deu à humanidade, que está a serviço da vida. Portanto, a gente precisa entender que existem muitas fake news, existem muitas notícias erradas e mentirosas que estão sendo passadas para nós. E isso tudo vai sendo alimentado, e isso vai alimentando o nosso eu. Nós somos um povo que lê pouco, nós somos um povo que lê muito pouco. É assustador como nós lemos pouco. Outros países bem menos poderosos como o Brasil leem mais do que nós brasileiros lemos. A nossa ignorância, ela é latente na sociedade. Eu até pouco tempo atrás, agora eu dou um testemunho meu, até pouco tempo atrás eu tinha minhas dificuldades com a ideia das cotas nas universidades. Eu ficava pensando, cara, isso é a legitimação do preconceito. Mas eu estou no segundo volume de um livro, de uma trilogia, que é um relato sobre a história da escravidão no Brasil. E a história da escravidão no Brasil não é coisa que terminou faz 500 anos, não, ela terminou faz 100 e poucos anos. Até pouco tempo atrás, em termos de história geral do mundo, né? No Brasil, vidas eram escravizadas. E quando a gente lê sobre isso, a gente começa a olhar diferente para algumas questões. E hoje eu já penso diferente quanto às cotas raciais. Porque o que se fez em termos de barbárie com a sociedade de povos que eram trazidos por cima do Atlântico até a nossa terra, a gente precisa conversar sobre isso. Mas, fechando esse parênteses, a gente precisa entender que aquilo que a gente alimenta, aquilo do qual a gente se alimenta, isso de alguma forma define a nossa caminhada. E assim como os alimentos que a gente oferece ao estômago, eles podem ser vida ou podem ser tóxicos, também aquilo do que a gente se alimenta na nossa alma, no nosso coração, também pode nos intoxicar e pode nos matar. E é interessante, né, que Jesus também embarca nesse assunto, Jesus também aborda esse assunto lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, quando ele diz assim: a boca fala daquilo que está cheio o coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Isso quer dizer, aquilo que nós falamos, aquilo que é o assunto recorrente, aquilo que é a maneira de nós falarmos, ela denuncia aquilo que a gente tem no coração, a qualidade do alimento que a gente está comendo. Alguém que, por exemplo, só fala em dinheiro, entrega que o seu coração é avarento. Alguém que só fala em tristeza, em coisas tristes, revela também a tristeza do seu coração. Aquele que só fala em consumir, revela qual é o conteúdo do seu coração. Aquele que humilha os outros, revela também qual é o conteúdo do seu coração. A boca fala daquilo que está cheio o coração. De um coração bom saem coisas boas.
de um coração doente, não dá para esperar coisas boas. E nesse sentido, nós somos nesta manhã, neste dia, nós somos chamados a pensar sobre qual é o alimento que nós temos oferecido para a nossa alma, qual é o alimento que nós temos oferecido para aqueles princípios que regem a nossa vida, ou seja, os nossos princípios, melhor dizendo, que os princípios que regem a nossa existência, que regem a nossa história, eles são pautados no quê? Eles são pautados no quê? Qual é o conteúdo? O cristianismo sempre primou pelo desenvolvimento intelectual. O cristianismo sempre primou pelo espírito crítico. O cristianismo sempre primou pelo discernimento das coisas boas e das coisas ruins. Mas a gente tem visto uma realidade de cristãos que, infelizmente, não têm seguido essa máxima do cristianismo, que é o desenvolvimento de um espírito crítico, o desenvolvimento do discernimento, o que é bom, o que não é bom, o que edifica, o que não edifica, o que torna a caminhada, a existência da minha vida boa ou ruim. E as pessoas vão se alimentando de tudo que recebem. Também no mundo evangélico, também no mundo chamado gospel, existem muitas coisas que não são boas. Existem muitas coisas que são publicadas, que são transmitidas, que também não são boas. Mas isso exige de nós discernimento, isso exige da gente uma capacidade crítica que a gente só desenvolve a partir do momento que a gente começa a pensar, que a gente começa a estudar, que a gente começa a buscar conhecimento, que a gente começa a buscar saber das coisas. E por isso que o escritor de Provérbios, melhor dizendo, vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida, na tradução do Almeida. E é interessante a gente perceber que Lutero captou isso no período da Reforma. E para isso ele disse: olha, para o nosso povo conseguir discernir a doutrina que está sendo ensinada no púlpito, para o nosso povo conseguir discernir o seu tempo, nós precisamos que esse povo tenha acesso à escolaridade, à escolarização. E foi o que ele militou. Num dos seus textos, ele escreve a nobreza cristã da nação alemã, ele escreve sobre a necessidade, a importância, a urgência de se criarem escolas para que todos tivessem acesso à educação e, por consequência, tivessem acesso à Sagrada Escritura e, por consequência, pudessem discernir a doutrina que está sendo ensinada e também, por que não, pudessem discernir o mundo ao redor. A gente está vivendo um tempo de uma ignorância sem tamanho, onde as pessoas têm acesso à informação, mas estão se alimentando de porcaria, desculpa a expressão, mas estão se alimentando de coisas extremamente ruins, de videozinhos, de textos, de fontes que são absolutamente duvidosas e questionáveis, e as pessoas estão se alimentando e estão multiplicando, estão replicando, estão passando adiante tudo isso sem se perguntar se isso é bom ou é ruim. E aí a gente vê pessoas que acabam entrando por caminhos extremamente perigosos. Por exemplo, algumas pessoas que estão com problemas no seu casamento ou que estão tendo alguma dificuldade na sua vida íntima enquanto casal, que apelam para uma apimentada na relação utilizando pornografia. Isso é extremamente perigoso. Isso é a ruína completa do casamento. Se a gente está com problemas no casamento, se a gente está com problemas na nossa intimidade, se a gente está com problemas no nosso casamento, eles precisam ser tratados, os problemas. Não é não é lançar mão de um artifício como, por exemplo, a pornografia, para que o homem consiga novamente se sentir homem e consiga satisfazer sua esposa e vice-versa. A gente tem visto as pessoas apelarem para coisas extremamente perigosas no quesito vida, buscando conteúdos extremamente nocivos no quesito vida. A ideia nociva de que para a gente se sentir bem a gente precisa consumir. É interessante que muitas pessoas
saem com um monte de sacolas dos shoppings, das lojas, e saem felizes, mas essa felicidade dura muito pouco. A gente tem visto os nossos jovens, por falta de um ambiente que lhes ofereça esse conteúdo, que lhes ofereçam essa segurança, buscando na internet, em youtubers e outros personagens que ali estão, buscando ali referências de como viver a vida. É impressionante a gente olhar como alguns youtubers famosos, eles têm seguidores, são milhões e milhões de seguidores, de jovenzinhos, de adolescentes, de pré-adolescentes que buscam nessas pessoas referenciais de como viver a sua vida. E nós parece que não conseguimos enxergar essa realidade. E eu fico preocupado porque se esses jovenzinhos, se esses adolescentes, se esses pré-adolescentes estão buscando nesses referenciais o norte da sua vida, é porque de alguma forma nós não estamos conseguindo ajudá-los a encontrar uma direção para a sua vida. E se talvez a gente não está conseguindo ajudá-los a encontrar uma direção, é porque também a gente não sabe para onde caminhar. Ou porque talvez a gente se alimentou de tanto lixo que agora a gente também está doente. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida, porque dele depende a sequência da tua vida. E a gente precisa entender também que o próprio texto de Provérbios, o capítulo 4, deixa eu abrir aqui de novo, ele diz para o seu tempo o que significava cuidar do coração. E é interessante ver a atualidade daquilo que o escritor de Provérbios coloca como o que pode manter o nosso coração saudável, ou seja, aquilo que é alimento para o nosso coração. Ele diz assim: evita a conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas. A gente tem visto pessoas que, especialmente nas redes sociais, têm sido extremamente ácidas nos seus comentários, têm sido extremamente agressivas nos seus comentários. E por que isso? Porque, na verdade, se alimentam de ódio o tempo todo. E quando a gente se alimenta de ódio o tempo todo, quando a gente não cuida do coração o tempo todo, quando a gente não cuida dos princípios que a gente tem, quando a gente não submete esses princípios também ao nosso bondoso Deus, daqui a pouco a gente começa a achar normal que comentários racistas podem ser feitos. A gente começa a achar normal que um congolês é morto no Rio de Janeiro, em praça pública. A gente começa a achar normal que casamento é coisa ruim. A gente começa a achar normal que o cidadão vai casar, então ele está se enforcando, como a gente escuta por aí. A palavra nos diz, em Provérbios, capítulo 4, evita a conversa maldosa. Tu sabe que não é assim. A experiência de casamento fracassada de um não necessariamente é a experiência fracassada de todo mundo. Um comentário racista de alguém, por mais talvez que ele tenha uma pitada de humor, é um comentário racista, porque ele acaba com a dignidade de uma outra pessoa. Um comentário preconceituoso em relação a alguém que tem uma opção sexual diferente da minha, pode até parecer engraçado para alguns, mas é algo que acaba com a dignidade de uma outra pessoa. Tu está me entendendo? Os princípios que tu tem na tua vida, os princípios que tu busca para ti, o alimento que tu busca para ti, ele vai determinar o que sai da tua boca. Jesus falou isso. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Mas o texto de Provérbios continua dizendo: olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos naquilo que está diante de você. Nós hoje em dia perdemos a capacidade de observação. É impressionante isso. Nós entendemos as coisas pela metade. Quando nós lemos um texto, nós não conseguimos mais interpretá-lo adequadamente, ou nós interpretamos segundo aquilo que nós achamos que queremos achar no texto,
e acabamos criando formas de distorcer aquilo que está diante de nós. Nós perdemos a capacidade observativa. E aí com isso nós começamos também a machucar, a ferir, porque nós não temos mais como um dos princípios da nossa vida a observação atenta, o prestar atenção, o olhar com atenção para as coisas que estão sendo ditas, para as coisas que estão sendo escritas, para as coisas que se nos são apresentadas. Eu fico impressionado com a atualidade desse texto, quando diz assim: estabeleça um caminho reto para seus pés, permaneça na estrada segura. Nós precisamos entender que Deus é o maior interessado na nossa vida ser uma vida bem vivida. E para isso nos é apresentado vários caminhos. Existe o caminho de viver loucamente, existe o caminho de viver nos extremos, mas existe também o caminho do Evangelho. E o caminho do Evangelho é o caminho do equilíbrio. É o caminho em que a gente sabe que consumir é importante, mas só consumir é doentio. É o caminho em que a gente sabe que a gente tem momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos, enfim, dos mais variados. Mantenha o teu caminho, mantenha um caminho reto para seus pés. E não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, não permita que seus pés sigam o mal. É uma palavra muito atual por conta da polarização que a gente vive. O que a gente mais escuta é direita e esquerda. E é interessante que a palavra nos diz que tanto a direita quanto a esquerda são caminhos maus, porque a gente perde a capacidade crítica. Quando eu defendo cegamente um lado, eu estou sendo maldoso, porque eu estou desprezando tudo aquilo que o outro também fez de bom. Por isso, o caminho que Deus tem para nós, a vida que Deus quer nos oferecer, a vida que Deus quer nos dar, a vida que Deus quer nos presentear, é a vida do equilíbrio, em que eu não preciso nem da direita nem da esquerda, eu não preciso ser um extremista nem outro extremista, mas onde eu consigo perceber prós, contras, positivos e negativos de ambos, dos lados, e perceber assim, existe um outro caminho, que é o caminho do equilíbrio, que é o caminho do meio termo, que é o caminho onde a gente encontra a direção sem ter que ser extremista. Isso aqui é muito atual, é muito atual. E aí vem a nós a palavra de novo e diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E a pergunta que eu te faço é: tu tem guardado o teu coração? Tu tem guardado aquilo que rege a tua existência? Ah, mas o que rege a minha existência é Deus. Não, querido, eu não estou falando disso. Eu estou falando de algo bem prático, bem fundamental. Qual tem sido o alimento que tu tens colocado para dentro de ti? E eu não falo do alimento do estômago, eu estou falando dos princípios, dos valores. Eu estou falando aqui das orientações, eu estou falando aqui das coisas que fundamentam as nossas escolhas e decisões. O que tu tem colocado como princípio da tua vida? Se a gente olha para a mídia nos oferece conteúdo ruim. Se a gente olha para os noticiários nos oferecem alimento ruim, porque a mesma matéria é apresentada de jeitos diferentes em 2, 3 telejornais. O que tem sido a fundamentação da tua vida? Eu quero encerrar esse nosso bate-papo, eu quero encerrar essa nossa conversa nessa manhã, dizendo para nós que nós somos como uma esponja. Nós somos como uma esponja. A esponja, ela vai se encharcando com aquilo que nós vamos colocando nela. Se nós vamos colocando nela princípios eternos, como os princípios da palavra de Deus, então a nossa vida vai sendo inundada pelos princípios eternos da palavra de Deus. Mas se nós colocamos nessa nossa vida, nessa esponja, se nós colocamos qualquer outro lixo, então nós estaremos estragando essa esponja, porque uma esponja, quando ela é encharcada demais, com óleo, com qualquer outra sujeira, qualquer outra impureza, ela está estragada. Nosso Deus pode nos limpar de todas as coisas, é verdade, mas para isso nós precisamos muitas e muitas vezes buscar a Deus
e ter a certeza de que Deus quer fazer um plano na nossa vida. O discípulo de Jesus é alguém que se preocupa com aquilo com o qual ele se alimenta, com o alimento. E o discípulo de Jesus é alguém que busca na Sagrada Escritura a orientação da sua vida. Não busca em gurus na internet, não busca no pastor A, no pastor B, no pastor C. Tem muita coisa sendo dita em nome de Deus que não está de acordo com a Sagrada Escritura. Tem muita coisa sendo ensinada por aí que não é evangelho, que não é palavra de Deus, que não é palavra de salvação, é palavra de maldição, é palavra de prisão, é palavra de escravidão. Por isso o cristão precisa, o discípulo de Jesus, ele precisa entender que não dá para ser religioso apenas, porque o religioso ele vai dizer, então é isso aí mesmo e a vida segue e está tudo certo. Não, o discípulo de Jesus vai dizer assim, tem que haver um outro jeito de viver, tem que haver um outro jeito de viver, então eu quero entender isso. E aí ele vai entender que a igreja é um facilitador para que ele consiga entender qual é o melhor alimento para a sua alma, para a sua vida, para a sua existência. O discípulo sabe também que um coração cuidado é um coração que precisa ser curado. Quando a palavra nos diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida, também está nos dizendo que muitas vezes o nosso coração está ferido e o nosso coração precisa de ajuda, o nosso coração precisa de cura. E essa cura muitas vezes é uma cura espiritual, de encontrar o perdão, de encontrar a misericórdia de Deus, mas muitas vezes também é uma cura que passa pela psicoterapia, que passa pela utilização de um psicofármaco. Como eu falei antes, a ciência, eu creio nisso, ela é um dom de Deus a serviço da vida humana. E, portanto, precisamos entender que também muitas vezes Deus coloca ao nosso dispor outros métodos além dos espirituais, para que o nosso coração seja sarado, o nosso coração seja curado, o nosso coração seja tratado, para que a gente possa, sim, receber alimentos de qualidade. A gente vê muito cristão por aí, a gente vê muito discípulo por aí, com o coração ferido, que não libera perdão, que não encontra perdão, que não pede perdão, que não se sente perdoado, que não se sente amado, que não se sente especial, que não se sente importante. Aí, meu querido, tu pode buscar o melhor conteúdo. Se o teu coração está machucado, se o teu coração está ferido, se o teu coração está necessitando da cura, então primeiro faça isso. Como é que tu vai dizer para alguém que sofreu um abuso na sua infância? Busca em Deus o bom conteúdo, se aquele negócio está lá dentro do coração dele gritando, se o coração dele está lá dentro gemendo, se o coração dele lá dentro quer matar quem fez uma maldade dessas. Isso tem que ser tratado, querido. Isso tem que ser tratado. Porque senão, essa ferida aberta, ela vai impedir que o bom conteúdo, o bom alimento, faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito no coração humano, que é influenciar as nossas escolhas. O nosso coração precisa ser alimentado com princípios eternos, com princípios da Santa Palavra, com princípios do Evangelho de Jesus, com princípios do Criador, com princípios daquele que só sabe nos amar. Mas a Palavra de Deus também diz que o coração precisa ser curado. O coração precisa ser curado. E, portanto, queridos, o coração teu e meu precisa ser curado, para que ele possa se tornar um coração que busca do alto as boas coisas, que busca de Deus as boas coisas, que faz aquilo que está escrito lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, onde diz assim, 4:8, diz assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Como é que alguém vai conseguir buscar as coisas do alto, os princípios de Deus, se ele está com o coração cheio de ódio por conta de uma ferida que está incomodando lá dentro? Tu está me entendendo? O coração é o lugar da onde procede fonte de vida. Só que se o coração está mortalmente ferido, ele pode buscar o que quiser, ele vai continuar mortalmente ferido.
Muitas vezes a gente escuta pessoas dizendo assim que cristão, ele não precisa de psicoterapia, porque isso é coisa para louco. Isso não é verdade. Isso é uma grande mentira, isso é um princípio nocivo, isso é um conteúdo nocivo com o qual a pessoa tem se alimentado. Nós precisamos, mais do que nunca na nossa sociedade, de ajuda para termos um coração saudável, para que os conteúdos eternos, para que os conteúdos saudáveis possam de fato produzir fruto e produzir vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. De que forma tu tens cuidado do teu coração? Eu não estou falando no coração físico, do músculo que bate, esse também precisa ser muito bem cuidado. Mas de que forma tu tens cuidado do teu coração? Porque dele procedem as fontes de vida. Não te esquece, a boca fala do que está cheio o coração. Não te esquece que a boca fala do que está cheio o coração. E não te esquece que o apóstolo Paulo recomenda aos irmãos de Filipos, dizendo, busquem as coisas de Deus, busquem as coisas do alto. Porque se nós buscarmos nas coisas terrenas, está difícil, viu? Está muito difícil. Está difícil de achar um conteúdo bom, está difícil de achar algo bom, conselhos bons nesse nosso mundo. Está muito complicado. Por isso nós precisamos da ajuda de Deus para podermos fazer escolhas acertadas. E por isso o alimento com o qual nós nos alimentamos ao longo dessa longa caminhada, ele faz toda a diferença. Que Deus abençoe tua vida, que Deus esteja contigo, que Deus te guarde, que Deus te cuide e que Deus te faça refletir em qual é o alimento que tu tens usado, tu tens, enfim, do qual tu tens te nutrido para essa longa caminhada que é o discipulado, que é a vivência com Cristo. Discipulado é muito diferente, viver com Jesus é muito diferente de ser religioso. O religioso vem aqui, escuta, vai embora e tudo continua igual. O discípulo não, o discípulo ele sabe que é lá fora, que é no dia a dia que a gente vive o Evangelho de Jesus e, portanto, ele precisa se alimentar de coisas boas, precisa se alimentar de princípios eternos, porque é do coração, é do meu interior, é daquilo que eu carrego aqui dentro, que procede ou a vida ou a morte. E a boca fala do que está cheio o coração. Deus abençoe tua vida, Deus cuide de ti. E eu ainda quero orar contigo. Santo Deus, ajuda-nos, Senhor, a perceber que muitas e muitas vezes a gente se alimenta de coisas extremamente ruins. Muitas e muitas vezes a gente se alimenta de coisas extremamente nocivas. A gente se deixa inundar por princípios, conceitos, ideias que são destrutivas, que são nocivas, que são diabólicas. Ajuda-nos, Senhor, a perceber a necessidade e a urgência da gente buscar em Ti e na Tua Santa Palavra a direção, a condução, o conteúdo, a qualidade, para que o nosso coração esteja bem alimentado e possa tomar decisões inteligentes, decisões sábias, decisões que fazem toda a diferença na nossa caminhada. Guarda-nos, Senhor, na caminhada contigo. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Eu te desejo um forte abraço, que a mão de Deus esteja contigo e na semana que vem nós queremos continuar meditando sobre esse tema, uma longa caminhada na mesma direção. Deus abençoe tua vida. Muito obrigado pela tua audiência e até no domingo que vem. Tchau, tchau. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há na